Olá, pessoas. Nesse vídeo curtinho, nós vamos falar um pouco sobre a obra de arte, o artista e a imaginação criadora, ok? Eu vou ler o material produzido para vocês, que também vai ser compartilhado junto com esse vídeo. A obra de arte revelada em forma de alegoria, de formulação crítica, de identificação ideológica, de elaboração poética, ganha outros significados no contato com cada espectador. A percepção é a condição para a compreensão estética e artística diante de uma obra de arte. Intuição, raciocínio e imaginação atuam tanto no artista como no espectador. Isso significa dizer o seguinte, que tudo isso que nós observamos, né, a partir do artista, também precisa estar presente no espectador. Então, assim, o artista precisa ter imaginação, evidentemente, mas o espectador precisa também, né? Então, vamos pegar um exemplo da literatura, né? Você lê um poema, e daqueles poemas assim que o artista, o poeta faz uma viagem bacana na maionese, né? E aí, se você ler um poema como se lê uma receita de bolo, como se lê uma bula de remédio, você não vai conseguir alcançar a essência desse texto de jeito nenhum. O que você precisa fazer também? Você precisa viajar, né, junto com o autor, né, a partir do que ele escreve. Então, nas outras linguagens artísticas, a coisa funciona do mesmo jeito. Então, você vai ver uma pintura. Se você olha para aquela pintura como quem está olhando para um poste, aquela pintura não vai representar nada para você. Você vai precisar imaginar junto com o artista. Quando se trata de arte abstrata, especialmente, aí você tem que viajar muito com o artista, né, para você poder compreender, ou se você não compreender, porque a arte abstrata não tem como proposta ser compreendida, né, mas ser imaginada, ser percebida, né, de uma outra forma. Então se você não tiver essa capacidade, a obra se perderá, né? Você vai precisar viajar junto com aquele artista. Então, coisas como intuição, raciocínio, imaginação, elas precisam estar presentes no artista, mas também precisam estar no espectador, né? Senão a gente não consegue compreender a obra de arte como um todo, ok? Segundo parágrafo do nosso textinho, como eu disse, esse é um texto de retorno, né? Desculpa, é uma aula de retorno em que o objetivo é recapitular, né, esses detalhes sobre a obra de arte, para a partir do próximo vídeo, da próxima semana, darmos sequência ao conteúdo, né, relacionado ao segundo ano. Nós paramos, se não me falha a memória, na arte indígena, nas Américas e no Brasil, né? Então, nós vamos avançar no segundo ano a partir daí, né? Como já foi dito para vocês, a arte só tem no primeiro e no segundo ano, né? Não tem essa disciplina no terceiro. Então, ao longo desse ano, nós vamos dar conta, né, do que ocorreu depois, né? Começando com a arte indígena, lá no início do período colonizatório, e até os nossos dias, evidentemente. E quando falamos da arte indígena, nós falamos lá, né, no processo colonizatório, e da resistência da arte indígena até os dias de hoje. É muito engraçado você pensar que o homem branco, né, entre aspas, ele corrompeu o índio, ele monetizou o índio, ele apresentou dinheiro ao índio, essas coisas todas. E aí hoje, os poucos índios que sobreviveram, você vai, por exemplo, para o Espírito Santo ou para a Bahia, né, especialmente Porto Seguro, o litoral do Espírito Santo, onde tem vários índios aldeados, e aí os índios têm lá tem barraquinha, alguns cobram para tirar foto com você, aí colocam o cocá e cobram, né, para fazer a foto. E aí esse homem branco, né, esses seres humanos que corromperam o indígena, economicamente falando,
ainda comenta coisas do tipo, olha que índios espertinhos, eles cobram para tirar foto com a gente, ou eles vendem o produto que eles fazem, não é tão barato assim. Ora, gente, aquilo é reflexo da colonização sofrida, né? Antes, o índio simplesmente aprendeu a sobreviver, né? Numa sociedade, nessa sociedade exploradora, colonizatória, monetizada, né? Então, o índio é inocente na parada. Você quer fazer a foto, paga. Você não é obrigado a fazer a foto com ele. Enfim, mas retornando aqui, se ninguém criar mais nada diferente a partir desse momento, o mundo perderá muito da sua beleza, alegria, curiosidade, fantasia. E a arte é isso, né? A arte, ela é um processo de criação que valoriza a beleza, que proporciona alegria, que nos traz curiosidade, que nos enche de fantasia, até para a gente poder acompanhar a cabeça do artista. A cabeça do artista não é necessariamente alguma coisa que a gente consiga entender, né? Mas a gente acompanhar o raciocínio do artista, né? Principalmente do pessoal da arte contemporânea, ou da chamada arte abstrata. O pessoal das artes clássicas, né, é fácil compreender. O pessoal da literatura depende do estilo de época, né, não é tão complexo. Agora, o pessoal da literatura, lá no período dos movimentos europeus de vanguarda, eles são impossíveis de serem compreendidos. E o pessoal da arte abstrata, mais recente, né, exige uma complexidade muito maior e muito mais sensibilidade da parte do espectador. A imaginação criadora, o mundo da arte é cheio de histórias em que o artista luta contra toda a família para conseguir ser artista. Quando chega ao sucesso, claro, toda a família passa a viver em função dele. Porque, assim, gente, não são todas as famílias. Antigamente isso era muito mais complexo, evidentemente. Mas não quer dizer que hoje isso esteja completamente resolvido. Tem algumas famílias muito conservadoras que resistem muito a que seus filhos se tornem artistas. É o cara que vai se tornar músico e o pai ou a mãe pergunta para ele, vai viver de quê? Né? Então, é o cara que vai se tornar pintor, né, de telas, e até que ele fique famoso, né, as telas não são valorizadas, e alguém vai perguntar para ele, você vai viver de quê, criatura? Né? Então, assim, a arte, ela demanda uma certa coragem, né, da parte de quem vai viver a partir dela, produzi-la, fazê-la. Então, vou citar um exemplo bem pertinho de nós aqui, da literatura, que é o Casimiro de Abreu. Os pais do Casimiro de Abreu não queriam que ele fosse poeta. Tá? Houve muita resistência. Então, os pais do Casimiro de Abreu queriam que ele fosse comerciante. Né? Mandam o cara para o Rio de Janeiro para trabalhar com o pai em loja, né? em comércio, justamente para tentar tirar dele a ideia de que ele ele seria poeta. Mas aí ele vai trabalhar no comércio, mas ele fica mais fazendo poesia ou lendo poesia do que prestando atenção nas questões do comércio lá da família. Manda o garoto para Portugal para estudar administração. E nem isso resolve. Ele tem contato com artistas portugueses e só piora, entre aspas, a situação. Né? E ele se torna o Casimiro de Abreu. Infelizmente, morre muito jovem, né? Com 21 anos. E só produziu um livro, que é o livro que tem o nome daquela praça ali de Casimiro de Abreu, né? As Primaveras. É o único livro do Casimiro de Abreu. Mas, enfim, eu estou dando um exemplo. Né? E aí o cara tornou-se Casimiro de Abreu. Aí depois, né, que o artista fica famoso, aí a postura costuma se modificar. Na literatura tem muitos casos assim, nas artes, nas artes de modo geral, né? Na dança, na pintura, na música. Na dança, você imagina um menino que resolve ser dançarino, né? Ele quer fazer balé clássico, por exemplo, né? Numa sociedade machista como a nossa. Ele já tem que ter muita coragem, né, para encarar esse primeiro momento. E aí, quando esse menino é preto e é de um morro do Rio de Janeiro, isso aconteceu com um menino, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que foi parar no balé, no Bolshoi. Né? O cara parte de uma comunidade do Rio de Janeiro, com tudo contra ele, né? Todas as resistências ali, e, no entanto, o cara consegue fazer sucesso no balé Bolshoi.
Então, claro, a partir daí é outra postura da família. Então, o viadinho não é mais viadinho, agora é um artista, né? Porque se tem essa concepção, né? O cara quer fazer balé, é viadinho. É uma sociedade muito homofóbica, é uma sociedade muito preconceituosa, né? A gente começa a gostar de poesia, já começam a falar esse tipo de coisa também, né? E é lamentável, né? Porque você não tem uma menina tem que gostar de poesia, não. Uma menina tem que gostar de flores, não. Tem meninas que gostam de armas e vão trabalhar na polícia, porque é o sonho delas, né? Tem menino que não gosta de futebol, tem menino que gosta de poesia, de música, de dança. Então a gente não pode estar limitado a gênero, a gente não pode estar limitado a sexo, né? Você vai fazer aquilo que efetivamente dá prazer, você vai encarar o mundo se precisar para fazer aquilo que você quer. Muitos artistas passaram e passam por isso. Já finalizando, quase finalizando, a imaginação criadora permite ao ser humano conceber situações, fatos, ideias e sentimentos que se realizam como imagens internas a partir da articulação da linguagem. A emoção é movimento, a imaginação dá forma e densidade à experiência de perceber, sentir, pensar, criando imagens internas que se combinam para apresentar essa experiência. Gente, não tem um artista, não é possível que um artista não viaje. O artista tem que viajar, artistas viajam mesmo. E para a gente acompanhar a ideia dos caras, a cabeça dos caras, o que, que a gente tem que fazer? Viajar junto, né? Acompanhar as loucuras, porque todo artista é um pouco louco, né? Mas de uma loucura muito gostosa de ser acompanhada, de ser sentida, percebida, compreendida. Os artistas estão sempre buscando se expressar de forma inédita, descobrindo cores, materiais que possam ser utilizados nas suas criações. Estão sempre contando a história através de pinturas, músicas, peças de teatro, esculturas, danças. Escreve o que acontece através das cores, das linhas, das formas, dos sons, do corpo, das expressões, dos materiais expressivos dos instrumentos, e isso é o grande barato. O pessoal da dança, então assim, o cara da pintura, ele vai usar uma tela, né, para produzir a obra dele, vai usar tintas. O cara da dança, ele tem que usar o próprio corpo, né? É fantástica a dança. Eu curto muito as coreografias, a dança. Eu não sei dançar, eu não consigo nem me imaginar dançando. Agora, eu gosto muito de assistir, né? E a galera que curte dança, né, faz isso de uma forma com uma genialidade incrível, utilizando o próprio corpo, né? O cara do teatro. E aí você tem o pessoal dos materiais alternativos, né? Aquilo que você joga fora, que você não tem, o cara pega uma latinha de refrigerante. Eu tive um aluno na NEJA, né? EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. O cara, ele era semi-alfabetizado, ele tinha muita dificuldade com escrita, com qualquer coisa. E ele foi meu aluno em arte numa turma de Educação de Jovens e Adultos. Mas o cara era de uma genialidade, olha, ele tinha muita dificuldade de compreender todas as outras matérias. Mas em arte, o cara era destaque. Então, assim, eu dava aula de português e de arte para o cara. As notas de português deles eram sempre muito ruins, porque o bichinho tinha dificuldades com frases básicas mesmo. E em arte era sempre 10. Né? Quando me questionavam como que o fulaninho tirava 10 na minha matéria, eu mostrava o que ele era capaz de produzir. Lá, pô, um cara desse, ele não tem como ter menos de 10. O cara pegava uma latinha de refrigerante, por exemplo, e transformava num helicóptero. Ele me deu, né, de presente o helicóptero, infelizmente não tá por aqui para eu mostrar para vocês agora. Mas ele me deu um helicóptero que ele fez, ele disse que ia fazer na semana seguinte, ele ia chegar lá com uma latinha transformada em helicóptero. E ele transforma, né, ele pega de fato uma latinha de refrigerante, transforma no helicóptero, muito bonitinho por sinal, né? Ou seja, o cara era um gênio, o cara é um gênio na arte. Agora, o cara não compreende gramática, o cara tem dificuldade de matemática, o cara não consegue compreender a história, mas ele é um gênio, porque a genialidade de alguém não está vinculada necessariamente ao sucesso dele em determinadas matérias escolares. Você tem artistas que mal foram alfabetizados, ou alguns que nem foram, mas que se tornaram grandes artistas, porque a arte extrapola os bancos escolares, as cadeiras escolares, né? A arte extrapola esse universo. O que a gente se propõe a estudar aqui é a história da arte, né? E alguns artistas, algumas fases. Agora, alguns de vocês são artistas natos, a arte está dentro de você, em algum momento ela vai brotar
de alguma forma. Esse é o grande barato da arte. Ok, galera? Até o nosso próximo encontro, então. Um abraço para quem for abraçável, um beijo para quem for beijável. Bom retorno para todos nós.